O conceito de direitos humanos ele tem uma evolução histórica. Nas primeiras, eles são classificados normalmente em gerações, ou existem outras classificações de direitos humanos, mas o conceito era muito restrito, era apenas quando começou lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa, ele se restringia àqueles direitos mais políticos e civis e políticos, direito de votar, direito de ter nome, ser registrado, essa coisa toda. E eles, na evolução histórica, eles foram sendo ampliados e o conceito acompanhou isso. Hoje nós entendemos direitos humanos com um leque bastante abrangente. Nós entendemos como direitos são todos aqueles direitos sociais, econômicos, políticos, civis, hoje ambientais, culturais, de igualdade, quer dizer, tudo que o ser humano necessita para o seu desenvolvimento integral, pleno. Não basta termos o direito de votar, o direito de apenas comer. Não, o ser humano precisa, o homem quando fala é equivocado, o homem, o ser humano, mulher, homem, precisa de uma complementação a nível cultural, a nível de ambiente, de dignidade. Isso envolve todo o leque de direitos que você pode imaginar. E isso tem evolução, por exemplo, hoje, antigamente ninguém imaginava que pudesse ocorrer um crime através da internet. Hoje você tem pedofilia, tem racismo, tem homofobia, tem um monte de crimes que são praticados pela via da internet. E assim o conceito deve ser, ele deve compreender a realidade fática em que nós, seres humanos, vivemos. Que é o entendimento que os direitos humanos eles são dinâmicos, né? E em 1993, com a conferência em Viena, a Conferência Mundial, que foi, digamos, a segunda, depois de 1948, quando teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele foi tido que os direitos humanos seriam universais, interdependentes e indivisíveis. Então, você não pode pensar que uma pessoa tem direito ao nome, mas se ela não tiver direito a colocar comida na mesa, vai deixar, a sua pessoa vai estar enfraquecida, né? Não vai estar completa. E esse conceito ele é dinâmico e advém também das lutas políticas, né? Durante todo o percurso, esses direitos foram assegurados em cartas, em declarações, por via das convenções, que é uma forma de reconhecimento dos direitos. E a luta política impulsiona, né, que cada dia surja um novo direito que se requer o reconhecimento desse direito. Um exemplo disso pode ter com a questão das mulheres, né, que tem a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação das Mulheres, e a cada ano se acrescenta um novo viés nessa luta. Ou mesmo, por exemplo, das pessoas com deficiência, né? Que recentemente o Brasil ratificou a convenção das pessoas com deficiência, tendo status, inclusive, constitucional. Então é um crescente e tem que ser conjugado, assegurado, tanto da forma normativa, quanto também do reconhecimento da luta política, que é o que impulsiona esse reconhecimento dos direitos humanos e a valorização perante a sociedade também. Fazendo um recorte, no primeiro momento, como Agostinho tinha salientado, se pensava os direitos humanos em âmbitos civis e políticos. Depois foi tendo, né, com a Revolução Industrial, o acréscimo dos direitos, dos direitos econômicos, e cada vez mais se acrescentando. Se formos ter uma visão, né, essa visão que eu acho que é interessante do ponto de vista didático, da questão geracional. Mas nós poderíamos dizer que temos a compreensão de direitos humanos a partir do PIDESC, né, assim, que são direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. E cada um esses direitos se interligam, eles não são separados. Não pode ter a questão do direito a um desenvolvimento se não está assegurado um direito civil ou um direito político.
existe no senso comum da opinião pública um preconceito contra as pessoas que eventualmente se envolvem em prática criminosa. O que a sociedade fala? Por força, vocês são estudantes da área de comunicação, essa formação da opinião pública, ela é resultante da mídia que veicula isso, e ela forma a opinião pública, né? Então, na opinião pública, o que se diz? Bandido bom é bandido morto, né? Então, a polícia quase que tem um aval da opinião pública para reprimir, para prender, para violar de direitos. E nós estamos aqui para zelar pelos direitos, ainda que seja de um praticante criminoso. O que a gente não faz é a prática criminosa. Isso nós não podemos defender ou tolerar, porque existem leis que regram isso. Agora, a pessoa humana, quando ela se envolve numa infração penal, ela tem direitos ainda. O direito a Constituição, no artigo 5º, diz isso. Ninguém pode ser processado sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, o contraditório, porque muitas vezes... Assistido por advogado, porque muitas vezes a polícia comete equívocos, comete abusos, e nós estamos justamente aí para frear isso, essa prática abusiva da polícia. Então há um conflito aí, uma acusação contra nós, militantes e instituições de direitos humanos, no sentido de que estaríamos defendendo bandidos. Não, o que a gente defende é a recuperação de um cara que é condenado ao cumprimento de uma pena de restrição de liberdade. Nós estamos lá para recuperar esse indivíduo para que ele possa um dia ter condições de ser reinserido na sociedade de novo e se tornar uma pessoa que convive normalmente conosco. Esse é o grande objetivo, mas infelizmente, e aí a crítica nós temos que fazer, a comunicação vive um pouco do espetáculo, da busca de audiência para sua comercialização de propagandas e tal, né? Então ela joga com essa contradição entre as instituições de direitos humanos e a polícia. O que não é verdadeiro muitas vezes, porque nós temos uma proximidade, a área de direitos humanos. Hoje você tem em vários estados do Brasil, os oficiais da Polícia Militar fazem curso de direitos humanos, fazem curso sobre a contenção de uma pessoa, sobre a prisão de uma pessoa, sobre direitos de presos e tudo isso. Então há já uma aproximação que é muito mais real do que a mídia muitas vezes coloca a nível da opinião pública. Toda rádio, toda televisão, todo jornal é uma concessão pública, segundo os termos da Constituição. O Estado faz a concessão para empresas privadas fazerem a comunicação no país. Isso muitas pessoas não sabem. Então, e a Constituição, no artigo seguinte, 221, diz o seguinte: a televisão, os meios de comunicação, tem como tripé fundamental para cumprir uma missão para a nossa sociedade, que é de informar em primeiro lugar, e a informação tem que ser sempre de forma imparcial, não pode ter um lado, tem que ser sempre dois lados. A formação, que ela tem que ter programas que formam, contemplando a diversidade cultural regional. 25% da programação televisiva tem que ser contemplar a cultura regional. Então uma televisão da Rede Globo, ela tem que dedicar 25% à cultura do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, coisa que ela não cumpre. Terceiro lugar, ela veio para como é que chama? Eu nunca consigo pronunciar esse. Diversão. Como é? Interter. Não. Entreter. Entretenimento. Entreter. Exatamente, essa palavra. E ela não cumpre. E aí que ela abusa, né? Quando ela vai para os programas de final de semana, que são para trazer diversão para aquelas pessoas que não têm condições para ir para um teatro, que não têm condições de ir no cinema,
ou para um parque ou passear, tem a televisão que deveria cumprir, segundo os termos da Constituição, esse papel de trazer divertimento, cultura para os lares brasileiros. Então ela não faz. A nossa programação televisiva e de rádio, da radiodifusão, é péssima nesse sentido. Ela não cumpre esse mandamento constitucional. Além disso, ela viola uma série de direitos. E o artigo próximo, ao 223 ou 24, salvo engano, diz o seguinte: todo ser humano, todo cidadão brasileiro deve ter o seu instrumento de defesa contra violações de direitos humanos veiculados pelos meios de comunicação. Significa, ela tem que respeitar a faixa etária, ela tem que respeitar, não pode jogar dentro dos nossos lares qualquer programação que viole, que ofenda, que ainda de forma moral, ou que traga outros valores através da sua programação. E atentar para os direitos que estão elencados no artigo 5º, né? Exatamente. Que garante, né, os direitos humanos. Então, ela ultrapassa muito a nossa grade televisiva, especialmente, e ela atinge 90% dos lares brasileiros. As rádios também têm uma programação muito, o que nós chamamos de baixaria. Baixaria a gente chama quando uma programação desrespeita esses deveres, esses direitos elencados no artigo 5º da nossa Constituição. É isso que a gente tem. E não só no artigo 5º, nós temos as convenções, o Estatuto da Criança, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, que dão parâmetros de como eles devem ser respeitados. E aí eu acho que também conjuga, né? A própria formação conjuga, né? Esse mecanismo que tem os instrumentos, dos meios de comunicação, né? Que entra em toda a discussão do lucro, então de fazer uma programação que possa agradar a todos, se atentar para isso, e da própria formação também dos profissionais que atuam ali, né? De uma visão diminuta do que é a questão de direitos humanos e acaba propagandeando essa visão, né, do senso comum que não se constrói que direitos humanos, essa coisa de defesa de bandido, enquanto que tem toda essa pauta de direitos humanos. E isso, as pessoas acabam se sentindo invadidas e desrespeitadas porque a cada dia cresce a visão também, né? Então, hoje se tem a questão dos direitos das mulheres, a questão do direito dos homossexuais, das crianças e adolescentes, da população quilombola, dos indígenas, toda essa gama de direitos que 40 anos atrás, esses sujeitos de direitos, né, como gostamos de chamar, não estavam constituídos ou não tinham visibilidade pública ainda, né? E hoje se tem essa visibilidade, se procura ter essa visibilidade e se luta para que seus direitos sejam reconhecidos e sejam, acima de tudo, respeitados. Respeitados tanto pelo Estado quanto pela mídia também.